O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros dizem isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, queridas filhas, Jesus Cristo, Rei do Universo. Olha como é que é interessante. Todos nós conhecemos um rei, pelo menos pela televisão, né? Talvez em filmes, e o rei da Inglaterra, de outros países que talvez tenha rei. Todos nós conhecemos o rei. Vocês acham que um rei subiria aqui nessa comunidade para vir visitar a comunidade? Será que viria? E vir subir nessa escadaria que o padre subiu? Será que viria? Mas por que nós fazemos um sacrifício? Porque temos um valor que não é deste mundo. Porque se o padre tivesse um valor deste mundo, não estaria aqui. Vocês não têm dinheiro, vocês não têm ouro. Tem alguém que tem ouro em casa escondido aí? Tem ouro, não tem? Então, os valores deste mundo está cercado no poder e no ter. Então, quando nós conhecemos um outro rei que se vestiu de majestade, ou seja, que se vestiu de uma glória que é do céu, que não é desse mundo. E quando nós conseguimos entender a dimensão do reinado de Jesus, nós conseguimos compreender o sentido da nossa fé. Diz no final do texto bíblico desse evangelho: todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E quem não tem escutado a voz do Senhor, diz o texto, não vive a verdade de Deus, vive a verdade do mundo. O Papa Pio XI, no seu tempo, onde já existia tantas situações complexas, onde as pessoas poderosas achavam que elas poderiam mandar as nações, existiam guerras como tem hoje, porque a pessoa quer mandar mais. E aí um rei, seja ele de que nação for,
ele é rei de um território, ele é um rei de um território, de uma parte, ali ele reina, mas Deus é rei do universo, o céu e a terra. Ou seja, o nosso rei é o rei dos reis, ele é o rei dos reis, e nós sabemos que o rei deste mundo, ele tem uma coroa brocada de pérolas, talvez uma pérola daquela daria para comprar esse morro inteiro. Daria para comprar tantas mansões, uma pérola. E a coroa do nosso Senhor, que é nosso rei, foi o quê? Espinho. Quem quer um espinhozinho daquele para poder se furar? Ou seja, há uma diferença do reinado. Aí Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, o meu exército não deixaria que me fizesse mal. Então, a palavra de Deus hoje traz para nós essa pergunta: que rei eu tenho? Qual é o rei que é meu rei? Eu costumo dizer assim: as pessoas às vezes vêm para a missa de roupa tão inadequada para a missa. Eu vejo. Quando eu fui pároco numa paróquia, as meninas de lá vinham para a missa de tomara que caia. Essa roupinha de tomara que caia, né? As velhas eram pior. As velhas com as mochibas vinham de tomara que caia e eu rezava para não cair. Caia não. Caia não. Por que nós nos arrumamos para ir receber ou ser recebido por um presidente da República ou por uma rainha deste mundo? Nós nos arrumamos para ir a uma festa, nós nos arrumamos direitinho, e para ir para a casa de Deus nós queremos de qualquer jeito. De qualquer jeito, com roupas inadequadas para o lugar que nós vamos. O nosso rei, ele é tão simples que nasceu numa manjedoura, ou seja, num berço de capim, de feno, de tão simples que Deus é. Muitos de nós nascemos numa maternidade, muitos de nós, cercado de cuidado. Jesus nasceu numa manjedoura. O nosso rei quer nos mostrar o quanto nós precisamos nos aproximar do reinado dele. O reinado dele é de amor, de misericórdia, de paz, de bondade. O reinado de Jesus não produz guerra. O reinado de Jesus não quer tomar nada de ninguém. E se nós escolhemos um rei, escolhemos de fato um rei, e se Jesus é o nosso rei, nós somos aquele que o imita. E o que o rei fez? Serviu. Se colocou a serviço do outro. Lavou os pés dos discípulos. Entrou na casa do pecador. Curou o cego.
O nosso rei, ele se doou. E nós vemos o rei desse mundo num trono, numa cadeira chique, bonita, e o trono do nosso rei foi a cruz. A coroa, espinho. Vamos coroar o rei, dizia aqueles que viviam outro reinado. Vamos coroar o rei. E assim eles o fizeram, coroando Jesus de outra forma, da forma que o mundo pode oferecer. Qual é a coroa que nós podemos oferecer a Jesus hoje? Qual é a coroa que nós podemos oferecer ao nosso Senhor? O que eu posso oferecer a Ele? E nós vamos percebendo, o que nós oferecemos a Jesus é o que oferecemos para o outro. Para o outro. O que nós fazemos para o outro. O outro é autocristo, ou seja, o outro Cristo para mim. O que eu posso fazer de bem para o outro? Então nós somos convidados a perguntar de que reinado nós pertencemos, de que reinado nós fazemos parte. E a resposta se dará com a nossa vida, com a nossa vida. O que eu sou capaz de me sacrificar pelo outro. Um pai, uma mãe é capaz de sacrificar por um filho, por uma filha. Mas será que somos capazes de sacrificar pelo filho do outro? Será que somos capazes de olhar que o filho do outro tem uma necessidade e que o meu não tem? Porque eu já consegui comprar isso, comprar aquilo. É tudo comprar, né? Natal deste mundo é o Natal de compras, né? É compra, 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 compra. Ou seja, vivemos um Natal diferente do Natal proposto por Deus, que não é ter, é ser humano, ser amável, ser de Deus. Tem problema nenhum comprar. Mas será que compramos o que precisamos? Eu tenho que ter uma roupa nova porque é o Natal do mundo? Aí, porque é Natal, eu tenho que ter uma roupa nova. Qual é a moda? Qual é a cor? Ah, a cor da moda é essa. Então, eu tenho que ter, porque... Não, eu não tenho que ter, porque é o Natal do mundo. E se eu tiver, é por causa do aniversariante, que é Jesus, que é o meu rei. Então, nós fazemos muita confusão do mundo. Nosso reinado ainda está longe de ser o reinado do Senhor. Será que nós nos colocamos como servos? E a nossa comunidade, como é que está? Como é que está a nossa comunidade? O padre vem de longe, sobe tudo isso com muito amor. Não reclamo, não. Eu reclamo com Deus, se reclamo. Falei, Senhor, diminua essa escada um pouquinho. Eu falo com ele, Senhor, é muita escada. Mas eu enfrento por amor. Agora veja bem, a nossa comunidade, como é que está a nossa comunidade? As nossas pastorais? Como é que está a coordenação da capela? Quem está ajudando na coordenação dessa capela? O que nós estamos fazendo? Porque se nós não fazermos por nós, quem vai fazer, gente? Quem vai fazer? Vocês vão esperar o povo lá de baixo vir fazer? Vão esperar? Ou somos nós que temos que fazer o reino de Deus acontecer aqui, nesta comunidade bela, belíssima comunidade?
não tem ouro nas paredes. O chão é de caquim, bonito caquim. Mas temos uma beleza que nós não podemos descartar, que é o amor a Jesus. Esse amor ao Cristo Rei, que precisa fazer com que nós sejamos servos. O reinado de Jesus é doação e serviço. Estamos visitando os doentes da nossa comunidade. Tem um grupinho para visitar doentes. Aí eu vou esperar ficar doente e dizer assim: ninguém vem me visitar. Mas quando o outro ficou doente, você foi? Você foi? Que reinado nós estamos vivendo? Será que é o reinado de Cristo? Nós precisamos nos perguntar. Nós precisamos nos perguntar. Ontem eu fiz uma celebração eucarística numa comunidade lá em Santíssimo, Capela de São Miguel, bem pobrezinha. A capela de vocês é mais rica. A capela de vocês, ó, é mais rica. Bem pobrezinha, bem pobrezinha. Que bonita a fé daquele povo, daqueles adolescentes que faziam a primeira Eucaristia, que alegria no coração deles. Porque não é a pobreza deste mundo que nos tira da real e verdadeira riqueza que é Jesus. Então, amados, que hoje nós saibamos verdadeiramente servir a Jesus Cristo, nosso único Rei. Tudo que nós temos, o pouco que nós temos, é para servir. Agora fica vocês numa luta, dando o celular caro para o filho, porque a filha quer, Aí se vira aí numa prestação doida, maluca, para dar coisas, não podendo, não tendo, mas se vira para dar. E será que é esse reinado que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus quer de nós? Queremos nos perguntar que é o reinado desse mundo tem que prevalecer na nossa vida e no nosso coração. O Papa Pio XI, na sua inspiração, ele queria dizer: olha, o rei desse mundo é Cristo. Foi ele que deu a vida por nós. Nenhum desses reis que estão aqui, nenhum presidente da República, nenhum prefeito, nenhum governador, ninguém deu a vida e ninguém dará a vida por nós. Foi o Cristo que deu a vida por nós e que continua dando sua vida por amor a nós. Então, que nós sejamos, de fato, ligados a esse Rei Jesus, sem egoísmo, sem prepotência, fazendo com que a nossa comunidade aconteça por esse amor. Nós somos uma pequena parcela de um povo católico que está aqui nessa comunidade. Somos nós que temos de ser o olhar de misericórdia por toda a comunidade. Somos nós. E por que isto? Porque aprendemos com o nosso Rei, que é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,